Olá, boa tarde. Final de tarde, terminando mais um dia de trabalho. Senti de compartilhar mais um vídeo com aqueles que têm ouvido algumas reflexões que venho feito desde o ano passado acerca de alguns assuntos, tanto relacionados à nossa própria vida, à nossa dinâmica de mundo social e história e política e alguns outros assuntos, mas muito mais do que isso, movido a falar de Jesus, falar da palavra de Deus, falar do Evangelho. Em tempos tão trabalhosos que nós temos vivido, acredito que essa tem sido uma dura missão para aqueles que efetivamente querem continuar na fé. E nesse dia eu gostaria de deixar aqui uma reflexão, sobretudo daquilo que tem me ocupado o tempo. A leitura tem sido algo maravilhoso. E ler sobre muita coisa, ler sobre história, ler sobre a nossa sociedade, o nosso mundo atual, mas especialmente ler o Evangelho. É uma decisão que eu fiz aí no final do ano. Eu comecei a ler o Evangelho novamente, e efetivamente o Evangelho de Marcos, que é considerado um dos evangelhos mais práticos. Foi escrito por João Marcos para os romanos, e para quem conhece um pouco da história ou da cultura latina, os romanos são essencialmente práticos. É por isso que é um livro curto, muito rápido, muito focado inclusive nas ações, nas práticas de Jesus e que envolviam toda a sua vida e ministério. E algumas reflexões eu gostaria de estar compartilhando com vocês aqui nesta rede social. A primeira delas, que me chama a atenção logo no início, depois que se apresenta ali toda a parte introdutória deste evangelho, é quando João Batista sai de cena e Jesus começa a pregar. Então ele começou a dizer: o tempo é chegado. E basicamente a pregação de Jesus se resumia no anúncio propriamente das boas novas, em 3 aspectos. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Então a gente tem ouvido muito, na caminhada cristã, que o Evangelho é puro, que o Evangelho é simples. Mas eu acho que essa passagem única captura a essência dessa verdade, de que o Evangelho é puro e simples. Então, o que Jesus estava anunciando no início do seu ministério: olha, está chegando um tempo novo. É o reino de Deus, em primeiro lugar. O reino de Deus não é necessariamente um reino constituído de poder, estrutura, por assim dizer, humana, nos moldes daquilo que todo mundo sempre soube que era. Um reino com estrutura física, com poder, com governo. Jesus já começa a falar que é o reino de Deus. É um modo diferente de se estabelecer. Muita gente se confundiu com isso. Logo depois ele diz que exige, na verdade, que as pessoas se arrependam. E essa palavra arrependam-se no original, penitentiate, significa exatamente aquilo que nos vem à mente agora: penitenciai-vos. Ou seja, vivam uma vida de penitência. O que significa? Vivam uma vida de arrependimento. Porque de todas as interpretações que nós podemos buscar acerca do ser humano, aquela que nós, enquanto cristãos, realmente acreditamos é que o ser humano é falho. Por natureza, ele erra o alvo constantemente. E isso é uma marca própria do ser humano, e Jesus estava dizendo que, olha, só é possível viver bem você revendo os seus caminhos. Você, sobretudo, alcançando uma mudança de mentalidade, que é o significado da palavra arrependimento, metanoia, que significa uma mudança de mente. E essa não é uma mudança da noite para o dia, é uma mudança no gerúndio, em arrependimento, arrependendo a cada dia. É isso que Jesus estava dizendo, porque é como se fosse uma espécie de senha própria da constituição desse reino. As pessoas que vivem, que transitam nesse reino, são pessoas que estão constantemente admitindo suas falhas.
Ao que parece, a gente falando dessa forma para a sociedade moderna, algumas teorias isso não coaduna, mas essa é a porta de entrada do reino de Deus. E Paulo ainda diz, né, lá nas explicações do evangelho, nas suas cartas, que aquele que começar a ensinar algum outro tipo de evangelho que não seja esse tipo, esse aí deve ser amaldiçoado, inclusive, porque está pregando um outro evangelho. Mas olhando tão somente para o texto bíblico e tentando extrair dele aquilo que o texto diz de uma maneira muito simples, é isso. Jesus está anunciando a chegada de um reino. Não é o reino dos céus, não é o paraíso, não é o novo céu e nova terra, mas é um modelo, uma dimensão diferenciada daquelas do reino dos homens, como Agostinho de Hipona, em sua obra Cidade de Deus, exemplifica muito bem. E a porta de entrada para os cidadãos desse reino é o arrependimento, não tem outro caminho. É reconhecer que é falho, que é pecador por natureza e que está numa caminhada constante de aperfeiçoamento. Acho que é essa a obra de Deus em nós. E depois ele termina dizendo, e creiam, porque a vida cristã é sobretudo uma vida de fé. E a fé é uma atitude. A vida, o trânsito de caminhar nesse reino é visto pela fé, pela atitude que vem da fé. E é isso que eu tenho dito ultimamente, que não adianta a gente falar em Deus, falar em amor, em paz, falar em fé, se a gente não consegue ver ações que comprovam a fé que nós temos. Porque, sobretudo, a fé nas boas novas, no Evangelho, é uma atitude. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos refletir juntos e segue a dica. Leia o Evangelho de carreirinha, comece a observar o Evangelho, que é uma das coisas mais significativas e importantes que nós podemos fazer nesse tempo que se chama hoje. Um grande abraço e Deus abençoe a todos.